O Flamengo empatou com o Goiás e pode terminar essa rodada fora da zona de classificação para a Libertadores. É sem dúvida um Flamengo nervoso. Deixa o microfone aí, Sampaoli, isso custa dinheiro. Antes do microfone, no jogo de ontem com o Goiás, já tinha sobrado para a grade, no intervalo da partida com o São Paulo no último domingo. Há muito nervosismo. Esse nervosismo passa para o jogo, passa para a maneira de resolver uma jogada. Há muita tensão. Acho que isso não ajuda. Tensão dentro e fora de campo. Como entrar para jogar e esquecer as imagens da véspera do vice-presidente de futebol Marcos Braz brigando num shopping com um torcedor. São coisas São coisas que vão incomodando o trabalho do time no campo, porque tem um alto grau de agressividade, de contaminação, de exigência. Tem que deixar isso de lado, tem que jogar pensando no jogo, jogar bem o futebol. Em nenhum momento pensamos nisso. É claro que está existindo, mas o nosso futebol aqui tem que ser muito mais forte. O problema é que em campo o time não tem correspondido ao que se espera dele. Sabemos que não estamos no nível ideal, a equipe se doou. E é isso aí, vamos levantar a cabeça, a gente sabe que a gente pode melhorar e vamos melhorar. Contra o Goiás eram 9 desfalques no total. 5 mudanças em relação ao último jogo. A principal delas no gol. O argentino Rossi finalmente estreou, deixando Matheus Cunha no banco de reservas. Rossi foi pouquíssimo exigido, mas quando o Goiás chegou, ele estava lá. Raras foram também as chances de gol do Flamengo. No primeiro tempo, o único chute foi esse de Pedro, por cima. Que primeiro tempo pavoroso. Depois, no intervalo, nada muito mais atraente, não. O Goiás levou perigo com Dodô. O Flamengo só foi assustar o goleiro Tadeu do Goiás nesse chute de Cebolinha. Invadiu a grande área, bateu pro gol. Defesa bonita do Tadeu. O atacante que entrou no fim do segundo tempo foi quem criou as únicas boas oportunidades do time, o que acabou sendo pouco. A gente teve o controle, teve 90 minutos de possibilidades. Segundo tempo com muito mais controle e mais chances. Mas faltou a convicção de resolver o jogo. 0-0 que fez o Flamengo cair 2 posições na tabela. E ainda pode ficar pior. Se o Atlético Paranaense vencer hoje o Inter em casa, o Flamengo vira o 7º colocado, fora da zona de classificação para a Libertadores. O Flamengo chega a 3 jogos sem vitória e se mostra um time que finaliza muito pouco, o que é preocupante para quem precisa vencer no próximo domingo São Paulo, na segunda partida da final da Copa do Brasil. Jejum de vitórias que vem junto com a falta de gols. Contra Goiás, São Paulo e Atlético Paranaense, nada de gols. Desde 2016, o Flamengo não ficava 3 jogos em sequência sem fazer um gol. E poucas chances têm sido criadas. No primeiro tempo contra o Goiás, 1 finalização apenas. No primeiro tempo do jogo anterior com o São Paulo, nenhuma finalização. Como então fazer para conseguir uma virada na decisão da Copa do Brasil daqui a 3 dias? É só olhar para essa camisa é muito pesada, tem uma energia, uma força muito grande. Eu tenho esperança que o time vai ter mais contundência que hoje. Estou convencido que domingo o time vai estar com todas as possibilidades de poder ganhar o jogo. É no que o torcedor do Flamengo quer acreditar também. Só está faltando o Sampaoli e companhia darem motivos para isso. Agora, Ninho do Urubu, Lívia Laranjeira, está acompanhando a coletiva de Marcos Braz. Está acontecendo, vai acontecer. Conta para nós sobre essa briga aí no shopping que aconteceu nessa semana. Fala aí, Lívia, tudo bem? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Acabou de começar essa entrevista, a primeira vez que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, vai falar sobre essa confusão em que ele se envolveu na última terça-feira com um torcedor num shopping na Barra da Tijuca. Ele está falando nesse momento, então vamos lá para dentro ouvir o vice-presidente de futebol do Flamengo. Absolutamente nada. Todas as cobranças, tudo que foram feitos, todas algumas ameaças, eu não abri a minha boca. Por quê? Estava ali, tinha um casal ali com um recém-nascido. Tudo que eu estou falando aqui vai estar nas imagens. Então não adianta que
Eu, uma pessoa pública, tenho que enfrentar ou estar com a imprensa todos os dias e depois esses fatos não serem corretos ou não estarem dentro do que eu estou passando aqui. Então, estou muito tranquilo, não estou à vontade com a situação, mas eu estou à vontade aqui de estar externando isso. Volto, eu dentro da loja e duas, três pessoas, não me recordo, mais gente atrás, filmando e fazendo, e eles fizeram de tudo. Eu não abri a minha boca. Eles foram embora. Continuei lá. Falei, vamos embora, segue aí. Uma pessoa que estava do meu lado, de outro time, falou, Braz, é isso mesmo que vocês passam? Eu falei, é isso mesmo. A esposa dele estava até um pouco nervosa, mas conversando com a vendedora, eu cheguei, a minha filha chega, junto com duas amigas. Eu ainda comentei com a pessoa que estava do lado, graças a Deus elas não estavam aqui. A minha filha me dá um beijo, a minha filha me abraça, eu brinco com ela, ela vê o pingente, o que ela quer, eu dentro da loja. Posterior a isso, quando ela decidiu o que queria, ela sai da loja, ela fala, pai, vou ver o negócio. Marcos Braz continua falando, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente mostra como foi a vitória. Faltou gols, 0-0 para Goiás e Flamengo. No jogo antes da final da Copa do Brasil, o Sampaoli levou praticamente todo mundo, tentou dar mais entrosamento, mas não funcionou bem. Vou falar uma parada, mas não vou falar não. Na escalação, uma surpresa. Rossi estreou com a camisa do Flamengo diante do Goiás, na Serrinha. O goleiro não foi muito exigido. Aliás, o jogo foi de pouquíssimas chances. Foi até difícil eleger os melhores momentos desta partida. No primeiro tempo, então, dá para destacar só esse chute de Pedro no lado do Flamengo. O Goiás chegou com Guilherme Marques de fora da área. A segunda etapa foi um pouco mais movimentada, não o suficiente para acordar de vez quem tentava assistir. O rubro-negro passou a arriscar mais vezes, principalmente com Bruno Henrique. Rossi ainda defendeu esse chute de Hugo. Dodô foi quem ficou mais perto de assustar o argentino. Creo que o jogo foi favorável no desenvolvimento para o Flamengo. O jogo foi favorável para o Flamengo. Teve o controle os 90 minutos, faltou um pouco de profundidade e criatividade no último terço, com tanto domínio. Contra um time que se defende muito bem, nos últimos 9 jogos, não sofreu muitos gols. Então eu valorizo o desenvolvimento do jogo. Lamentavelmente, não tivemos precisão para definir a partida. Muito gol em contra, então valoro o desenvolvimento do jogo. Falso controle. A equipe carioca realmente tinha a bola, só não conseguia ser efetiva. O melhor lance da partida foi com Cebolinha. Tadeu fez boa defesa. 0-0, sem emoção e bastante sonolento na Serrinha. O Flamengo precisa despertar para salvar o ano e conquistar o título da Copa do Brasil. Domingo, o rubro-negro vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, precisando vencer por 2 gols de diferença. E marcar gols não tem sido uma tarefa fácil para o time de Sampaoli. Já são 3 jogos consecutivos sem balançar as redes. Uma sequência tão ruim que não acontecia no clube há 7 anos. Tenho esperança que o domingo o time vai ter... Tem esperança que domingo o time vai ter mais contundência que hoje. Tem que criar domínio através de situações. Estou convencido que domingo o time estará com todas as possibilidades de poder ganhar o jogo. Difícil, mas estou convencido que será um grande jogo. De poder ganhar o jogo, é difícil, mas estou convencido que vai ser um grande jogo no dia domingo.
O treinador foi questionado sobre o momento do clube, que atravessa uma crise dentro e fora de campo, com 3 agressões em 2 meses. O caso mais recente foi entre Marcos Braz e um torcedor, dentro de um shopping. Eu creio que são feitos aislados. Eu não tenho como... São fatos isolados, não tenho como controlar isso. O diagnóstico que eu faço, o que está acontecendo, tem a ver com o fato do Flamengo ter ganhado muita coisa nos últimos anos. E este ano é um ano complicado. Veo de lo que está acontecendo tem que ver com que o Flamengo no último tempo ganhou muita coisa. Este ano é um ano muito complicado. A pressão é muito grande. Então não... E a pressão é muito grande, então há muito nervosismo. Esse nervosismo passa para o jogo. Passa para a maneira de resolver uma jogada, há muita tensão. Isso não ajuda. Vai ser preciso deixar o nervosismo de lado e voltar a colocar a bola na rede se quiser sonhar com algo maior nesta temporada. Olha, depois do clássico contra o líder Botafogo, que o Flamengo venceu e jogou bem, não apareceu mais. É um time que decepcionou seu torcedor contra o Atlético Paranaense. Nem vou falar da final da Copa do Brasil, primeiro jogo em casa, no Maracanã. E agora jogando uma partida muito abaixo, um jogo pobre, tecnicamente falando. E se tinha alguma expectativa de entrosar mais, de repente deixar o torcedor tranquilo, foi por água abaixo, porque o Flamengo até pode vencer o título da Copa do Brasil, pode jogar um jogo que seja memorável, inesquecível, de repente volta o Arrascaeta, mas pelo que vem apresentando até então, não tem essa perspectiva. Loirão, rapaz, dava pra gente falar em 10 segundos só do Flamengo, do jogo de ontem. Especificamente o jogo de ontem, porque não aconteceu nada. Para não falar que não aconteceu nada, quando o Cebolinha entrou em campo, teve 2 ou 3 jogadas assim um pouquinho mais arriscada, né? De entrar na área, até uma finalização com a perna esquerda do próprio Cebolinha, mas não teve nada. Uma finalização do Pedro, que ele acabou isolando a bola, mas o Gerson correndo muito, mas tecnicamente muito mal na partida, o Everton Ribeiro da mesma forma, o Thiago Maia sem criação. Ontem o Flamengo, o que irreconhecível pela qualidade técnica que o Flamengo tem. O Goiás também não se esforçou, tá? A gente tem elogiado muito o futebol do Goiás, o time mais organizado, mas também não se esforçou. Jogando em casa, poderia ter criado um pouquinho mais, ter jogado com um pouquinho mais de intensidade. O Goiás ainda está na parte de baixo da tabela e jogando em casa, diante do adversário que mentalmente está frágil nesse momento, poderia ter tirado proveito dessa situação. Agora, também quero falar com você sobre a estreia do Rossi, goleiro badalado, não é? Muito reconhecido e que não tinha oportunidades. O Matheus Cunha vinha muito bem, aí quando o Matheus Cunha falha, quando começam a criticá-lo, o Sampaoli deu um pouquinho de ritmo de jogo. Isso indica que o Rossi será o titular no Morumbi no domingo ou não? Vamos ver se ele trabalha, porque se ele não trabalhou, né, Lourão? Vamos falar a verdade, né? Teve a oportunidade como titular, mas ele praticamente não fez nenhuma defesa. 2 bolas passaram perto dele, mas não diretas. Né? Eu acho que é uma oportunidade que de repente veio num bom momento individualmente falando pro Ross. Eu acho que é um sinal, sim, respondendo a tua pergunta, para ser o titular na decisão da Copa do Brasil no domingo. Agora, já que o Flamengo vem convivendo com agressões, o Sampaoli já tinha agredido a placa de segurança. Agora agrediu o microfone. E isso foi feito também pelo Abel Ferreira no começo do ano e muito criticado pela imprensa. Aliás, aqui passamos 2 ou 3 programas só falando sobre isso. E agora, eu não sei se vão ter o mesmo tratamento com o Sampaoli, que está destemperado. A gente entende, mas também não compreende como que ele está desse jeito, como é que ele está reagindo publicamente assim. Não dá para controlar um pouquinho os ânimos? Ao contrário do que ele falou na coletiva do último jogo, no Maracanã, que é essa imagem que a gente está mostrando, foi a revolta após o jogo. Depois do jogo, ele ficou revoltado, por causa de desempenho, o time jogou mal. Essa do microfone, não. O jogo estava rolando ainda. Foi no primeiro tempo que ele faz isso, numa jogada que acabou não dando certo, uma das jogadas que acabaram não dando certo no Flamengo, no sistema ofensivo, ele teve essa reação. Desproporcional, isso é verdade. Quando a gente fala do Abel, e você tem razão, às vezes esse tratamento tem que ser igual. Se ele teve um comportamento ruim, e foi muito criticado pelo aquele comportamento no caso do Abel, São Paulo também deveria ter um pouquinho mais de controle. Eu lembro também que até o sindicato emitiu uma nota contra o Abel, virou uma polêmica. Fato é que ninguém tem dúvida que os ânimos estão à flor da pele, acirrados, que ninguém está se controlando muito no Flamengo e que isso
vem atrapalhando demais as campanhas do time no Brasileiro e também na Copa do Brasil, porque ninguém consegue, parece que internamente resolver, acalmar os ânimos. Tudo é público, tudo é desmedido e o Flamengo tem o jogo da vida no domingo e não parece estar tudo sob controle. Depois de domingo melhora. Fala, minha nação rubro-negra, sejam bem-vindos aí a mais um videozinho do nosso canal de notícias do Mengão, né? Com as últimas notícias aí referente ao duelo, confronto contra o Goiás, o Flamengo saiu de lá com um empate, não conseguiu a vitória, mais um jogo sem fazer gol, né? Com isso são 3 jogos sem fazer gol, é o que todo mundo vem dizendo aí, os comentaristas vêm falando, todo mundo enaltecendo isso aí. Já fazem 3 jogos sem fazer gol e isso não acontece há 7 anos. 7 anos que o Flamengo nunca passou por essa situação de permanecer 3 jogos aí sem fazer gol. Essa é a questão que a gente fica na dúvida, se para o confronto contra o São Paulo no domingo, se o Flamengo vai ter essa postura aí e não vai conseguir fazer gol, né? A gente precisa sair com 2 gols de diferença, até porque perdemos o primeiro jogo no Maracanã. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho do nosso canal. Se você ainda não nos segue, segue lá, dá essa moralzinha pra gente. Ative o sininho e dê o seu like também, que é muito importante pra gente, pro nosso canal. Valeu, nação. Tamo junto.